Oi, gente! Então a gente vem com mais um vídeo sobre a adoção, né? Na nossa série hoje somos 10. E hoje a gente vai falar, então, um pouquinho, assim, do passo a passo da adoção, né? Aquela parte mais burocrática, mais... chatinha. É chatinha. É chatinha, mas depois de tá feito, né? A gente vai falar como é o passo a passo oficial, né? E também como foi para cada uma de nós, porque mesmo tendo um passo a passo oficial... varia muito, né? De comarca para comarca. As comarcas, elas têm essa liberdade também, né? De organizar suas documentações e como vão encaminhar os habilitados, né? Então, qual é o primeiro passo? Decidir. O mais sério de todos é decidir, né? É, e não que tu tenha que ficar 100% decidido, porque eu acho que isso nunca... É um processo, né? E até porque tem muitas pessoas que entram no cadastro, que existe o cadastro nacional de adultos habilitados para adoção, né? Com a cabeça num perfil. Isso. E que depois vai mudando ao longo do processo. E que às vezes as pessoas acham que é rápido ou que tem uma expectativa e que quando chega a situação de aparecer uma criança que se enquadre naquele perfil, a pessoa não tá em outra já, mudou de emprego, mudou de cidade, mudou de país, não quer mais. Pode, né, acontecer da pessoa ter uma decisão e com o passar do tempo ela mudar, né? Então acho que o primeiro passo é esse, né? Tu querer. Daí, se tu quer, procura, né, o fórum da tua cidade, né? E lá provavelmente vai ter alguém que vai te orientar, te dizendo o que tu deve fazer. Qual é a documentação necessária. Isso. Né? Os documentos, assim, são bem básicos, tá, gente? Comprovante de residência, os teus documentos pessoais... comprovante de renda. De renda, não que... Isso é bem importante, tá? Não, a renda não é importante, tu não tem que ser rico. Tu não tem que ter dinheiro pra poder entrar no processo de adoção. O que eles querem é que tu tenha condições de dar o mínimo, o básico, né? Que tu tenha uma estabilidade financeira que tu vai conseguir, né? Dar conta de todas as demandas, né? Isso, de ter uma criança na tua família, né? Que tu tenha um emprego, digamos, tá? Eu não lembro mais... Não precisa ser casado. Não. Não precisa ser casado. Não precisa. Pode ser solteiro, pode ser um casal formado por 2 homens ou 2 mulheres, né? O que eles querem é que tu tenha no mínimo 18 anos de diferença da criança, da né? criança, ou do adolescente, enfim. Isso. Tem também um atestado médico. Ah, sim, isso. Né? Um atestado médico de... como é que chama? Até meio estranho, de sanidade, né? Mental e física. E de boa saúde mental e física. Se não tem antecedentes criminais. Isso. Depois que tu tá com todos esses documentos em mãos, tu vai escolher o perfil da criança. Então tu vai responder um questionário gigantesco. E assim, é muito curioso essa parte, né? Porque por mais que tu pense em casa, antes de ver como é que é o questionário, né? Tu fica imaginando coisas que tu vai responder. Mas tem perguntas que eles fazem lá tão... Vou dizer bem o que eu penso, tá? Tão absurdas, assim, que tu chega lá, lê e tu fica pensando assim, não sei. Né? Como eu já sabia, porque tu me falou, eu já fui mais preparada, assim, né? Aí tu coloca o perfil desejado e aguarda. Eles vão te dar um número do processo, né? E tu fica acompanhando pela internet em que situação tá o processo. E aí vai pra tal lugar, volta pra tal lugar, vai pra tal lugar, volta pra tal lugar. E assim vai. E aí, ó... Em algumas comarcas daí tu recebe visita, né? De um assistente social, ou psicólogo, ou os dois... Né? E daí tu vai ser avaliado, vamos dizer assim, com um relatório que vai pro juiz e autoriza a tua habilitação. Depois de habilitado, daí sim é de comarca para comarca, né? Porque daí é bem diferente para nós. Nossa, né? Bem diferente. Na verdade, a orientação assim deles vai pra casa e espera. Pra casa, vive a tua vida, faz de conta que nada aconteceu, assim, tipo assim, Até parece que isso é possível, né? Vai pra casa, espera e fica lá, um dia alguém vai te ligar, tá? E... basicamente é isso. É isso. É muito simples, na verdade.
fazer o processo de habilitação é muito muito simples. Porque é só tu ter teus documentos e responder ao questionário deles e receber as visitas. E né? Como é que foi pra nós? Fala tu, Marcinho, como é que foi pra ti? Bom, depois que a gente fez todos esses passos, né? A gente foi em 3 encontros no fórum com assistente social e mais 3 encontros com uma psicóloga, né? Então tem acho que uma vez foi nós 2 juntos, o casal, e nas outras vezes separado, né? Era uma conversa. Depois disso elas emitiram os laudos, né? E a gente passou a ser habilitado. Tem algumas comarcas que chamam para cursos, né? Não foi o meu caso. Na minha comarca não tinha curso, tá? Mas também vocês foram 6 vezes lá pra entrevistas? Mas assim, ó, quando a gente tá durante o processo, a gente acha que tudo é muito exagerado. Mas depois que hoje eu vejo que é importante. Ah, sim. Entendeu? Porque é absurdo o número de devoluções de crianças, de pessoas que se achavam preparadas e na verdade não estavam. Hoje eu entendo o quanto isso é necessário. É claro que durante o processo tu te sente injustiçado, que pra que tanta coisa, né? Mas enfim. Na minha comarca não tinha o curso. Então a gente respondeu o perfil e foi pra casa aguardar. A gente não estava habilitado ainda. E o perfil que a gente respondeu, né? A gente inicialmente pensou numa criança até 2 anos. Ponto. Parece piada, né? Parece piada. Parece piada. Aí depois a gente chegou em casa e começou a amadurecer a ideia. Mas se a gente se a gente trocasse o perfil pra até 2 anos, mas aceitasse um irmão, né? Mudamos o perfil. Ok, ficamos com aquele perfil. Uma criança até 2 anos que poderia ter um irmão, tá? Bom, então tô eu lá, voltando ao meio-dia da escola que eu trabalhei. Meu pai dirigindo e eu no banco do carona. Recebi uma ligação. Oi, Márcia, tudo bem? Aqui é fulana. Eu fiquei sabendo que vocês estão aguardando a habilitação e que vocês estão querendo muito, né? E eu queria saber se podem ser 3. Bem assim. Daí, pensei, 3 o quê? Falei pra pessoa, né? 3 o quê? 3 crianças. Sabe quando me passou isso na cabeça? Nunca. Sabe o que eu respondi? Pode! Aí ela assim, do outro lado da linha. Tá, mas tu não vai conversar com teu marido? Ah, é? Era numa terça-feira. Ele tava de plantão e eu liguei pra ele. Eu já te dou resposta disso pra ela. Aí, naquela hora mesmo eu já fiz a ligação pra ele, perguntei, do mesmo jeito que ela me perguntou, eu perguntei pra ele: amor, tá tudo bem? Tá, como é que tá aí? Tô tranquilo? Tá. Pode ser 3? 3 o quê? 3 crianças. Mas Márcia, tu é louca? Nós não vamos dar conta disso? Pode ou não pode? Eu tenho que dar resposta agora. Tá? Pode? Mas sabe quando tu tá no calor da coisa, né? Empolgação. Sim. E tu quer tanto que assim, ó, primeiro a gente faz, depois a gente vê? Foi assim. Daí eu respondi pra ela, liguei pra ela de volta e falei: pode. A partir daquele dia, a gente ficou em contato com essa pessoa. E agora eu vou explicar quem é essa pessoa, né? Sem dizer o nome, porque ela, né? Ela pode não gostar. Eu tenho uma amiga que trabalha na PAI, que também adotou um casal, e que sabia que nós estávamos no processo. E naquele dia ela estava trabalhando na PAI e chegou essa senhora que entrou em contato comigo para dar uma palestra sobre adoção tardia na PAI, no lugar onde ela trabalha. E aí no final da palestra, ela chegou pra essa pessoa e disse assim: ah, eu tenho uma amiga, né, que tá no processo, mas que ainda não foi habilitada, mas que quer muito. E aí ela pegou o meu contato. E foi assim que ela chegou até mim, me ligou, tá? Ela é uma professora universitária que trabalha voluntariamente com adoção tardia, que já adotou 6. De um dia pro outro, De um dia pro outro, eu tinha 3. Só que até então era 3 no meu imaginário. Era 3 no meu imaginário. Ela não me deu nenhuma informação. Eu não sabia se era menino, se era menina, não sabia idade, não sabia nada. Absolutamente nada. Eram 3 seres. Entendeu? E aí, no dia que ele chegou do plantão em casa, adivinha? Imagina se a gente dorme, né? Depois de uma coisa dessa. Não. Dorme com essa, né? Não consegui dormir. A gente só planejava, só pensava. E como é que vai ser, como é que vai ser as carinhas, como é que vão ser os nomes, que idade será que tem, será que é menino, será que é menina, como é que é, né? A gente não sabia.
Alguns dias depois, ela me deu algumas informações. E mesmo assim, eu entendi o nome errado. Né? Eu entendi que era Eduarda, Maria Vitória e Iago. Eu não sabia que era Maria Eduarda. Né? E me deu mais ou menos as idades que ela achava que eram. Que não eram as que eles tinham exatamente, mas era bem próximas. Sabe? Daí eu já sonhava com a Eduarda, com a Maria Vitória e com o Iago. Né? Depois de alguns dias, era quase meia-noite, a gente tava deitado já, e ela me mandou uma foto. Porque eu insistia muito, né? Eu quero que tu me mande uma foto, eu quero que tu me mande uma foto, eu quero sonhar com a carinha, já. Sim. Né? Ela mandou uma foto. Ai, gente. Foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Uma coisa arrebatadora que te deixa de 4, bem desse jeito. E aí, então, eles tinham carinhas agora. Tinham caras, tinham idades e tinham tudo, né? E eu, a partir do rostinho, eu imaginava como é que era a personalidade de cada um. Sim. Né? Bom, depois disso, nós ficamos 30 dias. 30 dias. Depois disso, então, ainda não habilitados, que depois eu fui puxada a orelha por causa disso, mas enfim, foi assim que aconteceu, não posso negar, né? Nós fomos convidados a visitar a Casa Lar. Onde eles estavam. Que era em Santa Catarina, né? Nós moramos em Porto Alegre. Então, com toda uma mobilização da direção da escola que eu trabalho, que se mobilizou muito para que isso fosse possível, e sem eles isso não seria possível, né? Eu ia toda quinta-feira de manhã para Santa Catarina e voltava no domingo de noite aos prantos. Eu voltava desesperada, que não queria deixar eles lá de jeito nenhum, queria trazer a todo custo, né? Então a gente visitava, a primeira visita a gente foi só até a Casa Lar, passou algumas horas com eles e voltava. Já no outro dia a gente pôde tirar eles da Casa Lar, passar uma tarde junto e devolver pra Casa Lar. Voltava no domingo, trabalhava a semana toda, ia na outra quinta-feira, daí eles já puderam ir pra um lugar pra dormir com a gente, né? E aí tu imagina, né? Tu não tem experiência nenhuma com criança, de repente tu tá com 3, sozinha, numa pousada que a gente alugou lá, né? Pra passar o final de semana com eles, né? Vivi com pneumonia na primeira noite que a gente passou com eles na pousada. Vivi com pneumonia, tendo que dar antibiótico. Enfim, né? Dei o primeiro banho, não fazia ideia, só tinha dado banho em boneca na minha vida. Né? Não fazia ideia. A Vivi tomava madeira, então a monitora, como eles chamam, da Casa Lar, me disse, olha, a medicação tá aqui, me deu como é que eu tinha que administrar, bota tantas colheres de pó de leite, mas não sei quantas de água e tchau. E fui. Mas assim, ó, a gente lembra até hoje desse dia. E eles também. Eles lembram até hoje desse dia, ela tinha 2 anos. Né? Então, passamos aquele final de semana com eles, voltamos no domingo, aos prantos. Isso é o segundo encontro. No terceiro encontro, a gente já ficou os 3 dias juntos. E no quarto encontro, que fechava 30 dias, nós fomos numa quinta. Na sexta-feira, a gente estava voltando com eles. Chegamos em Porto Alegre às 2 horas da manhã. Né? Que aí Foi no terceiro encontro que a gente foi com vocês levá-los pra lá. Lembra? Que tu tava doente, foi nesse final de semana. Eu tava com pneumonia. Tu tava com pneumonia e a viagem era muito longa, né? Ia ser assim, tipo, o mesmo dia, assim. Foi o dia que a gente conheceu as crianças. E o médico me disse, não vai, deixa que o teu marido vai, imagina, gente. E daí a gente disse assim, não, a gente vai junto então, pra ajudar a dirigir e tal. Então fomos nós, né, eu e o Felipe, vocês com as crianças e nossos sogros, tá certo, né? Nossos sogros foram junto pra ter mais um carro, olha só. A gente foi pra Santa Catarina e voltou no mesmo dia pra levar as crianças e não deixar o Cristiano dirigir sozinho e tal. Mesmo. E foi assim, inesquecível, né? Inesquecível. Saí de lá arrasada, porque ainda não podia trazer as crianças. Nossa, eu dizia pro Felipe, eu não sei como é que eles estão aguentando, eu não sei como é que eles aguentam. Eu também não sei. A gente faz, a gente entendeu? faz. E aí no quarto encontro, na semana seguinte, nós fomos numa quinta e voltamos numa sexta, chegamos aqui às 2 horas da manhã com eles. Aí eu me lembro que eles abriram a porta, assim, de casa, e nos quartos, que tava tudo arrumadinho, né? Os quartos deles, a minha sogra colocou um arranjo com balões e com flores e com umas cartinhas, assim, que eles guardam até hoje. Nossa, aquilo ali foi assim... Quem deixou essas cartinhas aqui?
quem escreveu isso? Quem fez esse arranjo? Tipo Papai Noel, assim, sabe? Ai, que legal. E aí foi assim. Foi desse jeitinho que eles chegaram aqui. Que legal. É bonito, né? É muito bonito, né? É bonito. Bom, o nosso foi assim. A gente fez o cadastro, né? Lá no Fórum de Estância Velha, nossa comarca de Estância Velha. E, assim, até hoje eu vou dizer assim, né? A comarca, ela não estava muito familiarizada com o processo, porque é uma cidade muito pequena, então existem poucos casos, né, de casais que se cadastram lá e que fazem esse processo. Então, todo mundo meio que se perguntava assim, como é que é mesmo? Como é que é? Então, mas deu tudo certo. Eu acho, assim, que foi muito eficiente, assim, foi muito rápido, né? E a gente se cadastrou em agosto. Daí, a gente não esperava, eu tinha feito uma cirurgia no joelho naquele mês, né? E eu tava em casa, então, me recuperando do joelho. E eu disse pro Felipe, vamos lá no fórum? Vamos aproveitar que eu tô em casa e vamos lá no fórum? Ele, tá, vamos. Daí a gente fez o cadastro, pesquisou, né? Se informou de tudo e fez o cadastro. O que nós colocamos no perfil? Já que a gente já tinha experiência aqui, né? A gente já foi preparado porque a gente sabia que ia ter que decidir idade, sexo, cor, doenças, né? Se aceitaria com doenças. Então a gente já colocou tudo ali, né? Nosso cadastro foi bem abrangente, assim. A única coisa que a gente limitou, assim, foi a questão das doenças, porque não tratáveis, né? A gente não se sentia, e não se sente, talvez, não se sentia naquela época, né? Em condições de assumir uma criança que tivesse doenças muito graves, assim, né? Não teríamos condições de dar conta disso. Então, nós temos que ser muito verdadeiros quando a gente faz o cadastro, né? Porque tu tá falando do teu filho, né? Tu não pode dizer que tu vai querer e depois tu dizer, não, mas esse aqui eu não quero. Né? Então, não tô dando conta, eu vou devolver. Exato. Isso, então né? a gente foi muito consciente, assim, que a gente estava colocando as características do nosso filho, né? E que não é uma questão de fazer caridade, né? Nunca, entende? A gente não estava fazendo caridade para ajudar alguém. Não. Nós estávamos em busca de uma família. Em busca de uma família, né? Então, colocamos até 5 anos com possibilidade de irmãos. Irmãos, né? Sem definição, assim, de quantos nem nada, né? Não falamos nada sobre isso. Até porque a gente convivia tanto com as crianças, a gente estava acostumado a ter 3 crianças, assim. Porque eles vão lá, vão até hoje, né, lá pra casa e ficam lá com a gente, e passam o fim de semana e tal. E eu e o Felipe, a gente se divertiu muito com os primos, né? A gente sempre se divertiu muito, eu fazia horrores de coisas pra eles, assim. É verdade. E daí, quando a gente entrou no carro, eu disse pro Felipe, tá, vamos ali no lar? Vamos ali no lar, que eu conheço a diretora do lar, porque eu trabalho no município, ela é colega nossa, minha colega, né? Vamos ali no lar falar com ela, pra saber como é que tá, se tem crianças ali, qual é a situação e tal, o que ela tem pra nos dizer e tal. Fomos lá no lar, ela nos recebeu. E ela disse assim, mas Ana, vocês não estão habilitados ainda, o que vocês estão fazendo aqui? E até hoje ela me encontra e diz, meu Deus, como vocês me incomodaram, vocês queriam porque queriam uma criança. E eu disse, né, é assim, né, quando a gente quer, né. E conversamos com ela disse, a gente não tem nenhuma criança aqui agora, que tá destituída da família, né. Mas se a gente souber alguma coisa, a gente fala com vocês. Mas tá, naquele momento nos tranquilizou, assim, né? E nós fomos pra casa. E daí num belo dia, a casa uma bagunça, porque eu com o joelho daquele jeito, eu não podia fazer nada. Chegou, bateu lá em casa, chegou um carro, eu olhei pela janela, ui, que carro é esse? Chegou o assistente social do município pra falar com a gente. Tu lembra quantos dias? Passou uns 15 dias. Chegou pra falar com a gente, ela disse, desculpa chegar assim, normalmente a gente marca, mas a gente veio pra ver se pegava vocês em casa. Eu, tá. Vai dizer o quê, né? Tá, né? Daí ela conversou com a gente, fez algumas perguntas, né? A gente foi respondendo o que a gente sabia, porque a gente não tinha se preparado pra aquilo, né? Uma coisa é tu saber que vai vir alguém conversar contigo e tu te prepara, né? Bom,
Sei que foi, em 15 dias depois eu fui olhar, acompanhava sempre no site, o processo, tava lá, decisão da juíza, habilitação concluída. Eu, Felipe, a gente tá habilitado desde o dia, eu sei que assim, já tinha passado uma semana. E tu não olhava todos os dias? Eu não olhava todos os dias, eu porque olhava. eu achava que ia demorar, todo mundo dizia, né, demora. Felipe, a gente tá habilitado. Daí ele assim, mas como? Será que é verdade? Será que não é só porque a assistência social já veio? Não, será que não é por isso, né? Tá, vamos lá no fórum. Você pegou os dois e foi pro fórum, né? Tá, olha, a gente viu no site que estamos habilitados e tal, vocês podem confirmar isso pra nós e tal. Eles olharam lá, vocês estão sim, tá aqui ó, assinatura da juíza. Eu, tá, e o que a gente faz agora? Eles, nada, vamos pra casa. Eu, não. Não vou pra casa. Mas para com isso. Daí aquele dia, os loucos, né? Daí a gente foi no conselho tutelar da cidade. Porque eu não posso admitir ir pra casa direto. Não sei antes tentar, né? Não, fomos pro conselho tutelar, falamos a nossa história, né? Conheço também as pessoas do conselho tutelar, porque são nossos colegas do município. E daí elas, não, fiquem, né, deixei nosso contato lá. E elas assim, não, quando acontecer qualquer coisa, a gente entra em contato com vocês. Tá. Mas eu não sossego, eu não tenho jeito, né? Daí a Marcinha já tinha me colocado no grupo do WhatsApp, Adoção tardia. que é sobre adoção tardia. Existem vários grupos, né, em todo o Brasil, assim, de pessoas que fazem esse trabalho voluntário de aproximar casais com as crianças, né? E a moderadora desse grupo é a pessoa que me fez a tua cegonha, né? A minha cegonha. A gente chama de cegonha, aquela pessoa que faz o encontro, né, acontecer. E eu já tava ali, eu ficava olhando e eu ficava perguntando, e daí eu entrei em contato com a cegonha da Márcia. Pensei, eu vou falar com ela, e ela falou comigo e ela me deu na hora, assim, tenho 4 pra ti. E eu, falei com o Felipe, mas Ana, nós não temos condições financeiras, né, que daí todo mundo diz, mas se dá um jeito. Só que só um pouquinho, né, gente, não é pensa assim, comigo, né? ó, 4 pessoas não cabem num carro, né, 4 crianças mais 2 adultos já não cabem num carro. Eu não tinha carro normal, não. E era em outro estado. Pensei, não, dessa vez daí eu conversei com ela, disse pra ela que infelizmente a gente não teria condições mesmo, né? E daí ali ficou, é ruim, assim, eu vou dizer que é tu dizer não, assim, né? Mas na hora... Tu dizer não quando tu quer tanto. Na hora, uma outra pessoa do grupo entrou em contato com ela pelas mesmas crianças e hoje ela posta fotos dos 4. Estão super bem, né? Eles são uns amores, com, assim, a família ficou linda, uma família linda, assim, eu fiquei, né? Aliviada, né? Mas daí eu descobri, pesquisando, né, eu não parava de pesquisar, eu descobri um site, Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então é um site oficial, a gente tinha sempre muita preocupação, assim, de fazer algo oficial, dentro da lei, sabe? Não passar na frente de ninguém, não era nosso objetivo, né? A gente não queria ter vantagem nenhuma com ninguém, né? Perante outras pessoas. Então a gente tinha muita preocupação com isso e fui então no oficial. Pra quem tiver interesse, né? É Busca-CR, tá? Que nada mais é que uma lista de crianças de todas as comarcas do Rio Grande do Sul que quiseram colocar, entende? Não são todas as crianças que tem, são as crianças que a comarca quis colocar nesse site, que são crianças que têm problemas de saúde, grupos de irmãos, então não são crianças de fácil adoção, entende? E eu descobri esse site e enlouqueci, né? Porque daí ali diz assim, ó, as iniciais do nome da criança, a data de nascimento, se é menino ou menina, se tem alguma doença, a cor e só. Né? E eu olhava aquilo, eu estudava a lista todos os dias. E ela é atualizada sempre no dia 2 do mês, se eu não me engano. Então olha só, em agosto a gente foi fazer o cadastro. Em setembro nós fomos habilitados. E a partir dali eu comecei a olhar a lista toda vez, Olha, eu vou dizer que, assim, quase todos os dias.
Mas olhava até por curiosidade, assim, porque eu queria entender o que acontecia, né? E eu fui olhando, e em maio do ano seguinte, então, eu vi na lista um grupo de irmãos e me chamou muita atenção porque tinham crianças jovens, que os meus filhos, em comparação a outras crianças que estão em casas lares, né, são jovens, né? Porque tem muita criança, assim, olha, a gente, assim, destrói o coração da gente, né? Crianças de 13, 14, 15, 16, fazendo 18 anos em casa lar, sem ter encontrado uma família, né? Adoção, né? E crianças com muitas doenças seríssimas, graves, né? E me chamou muita atenção que eram 3 crianças, o mais novo tinha 6 anos e os 3 sadios. Pensei, ô Felipe, olha isso aqui. Falei pro Felipe, né? O Felipe um pouco menos emotivo que eu, assim, né, mano? Que eu já ia na hora, né? Mais pé no chão. Eu disse, o que tu acha, hein, desses aqui e tal? Dele, é interessante mesmo. Tá, mas da onde são? Será? Não sei, não diz, né? Não diz. Disse, tá, e o que tu acha o que tem que fazer? Daí embaixo, lá no site, diz assim, ó. Se caso tiver interesse por algum, né, quiser informações sobre alguma criança, mande um e-mail para tararara, que é o site, é o e-mail do Tribunal de Infância e Juventude. Daí eu disse pra ele, tá, vamos fazer um e-mail e mandar pra ter informações, né? Daí ele, ai Ana, não sei, mais 3, sério, não sei o que e tal. Mas o que tem, né? A Marta tem 3, a gente também consegue. Se conseguir, né? Daí ele disse, não, calma, vamos amadurecer. O Felipe, essa frase do Felipe, vamos amadurecer. É de família, o irmão dele também diz a mesma coisa. Daí o que eu fiz? Eu fiz um e-mail, mas eu não mandei, deixei salvo lá no meu e-mail. Eu me lembro disso. Fiz um e-mail. E todo dia eu perguntava pra ele, né? Tá, Felipe, vamos mandar o e-mail, o que tu acha? Ai, Ana, não sei, calma, a gente tem que conversar sobre isso. Tá. Daí passava outro dia, tá, Felipe, vamos mandar um e-mail? Ai, Ana, não sei isso aqui. Só sei que chegou uma quinta-feira de manhã e eu tava na escola, no meu horário de planejamento, fazendo meu planejamento lá e eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu mandei uma mensagem pra ele, disse assim, Felipe, vamos mandar um e-mail? E ele respondeu, sim. Pronto. E eu, apertei o botão e foi o e-mail. Gente, isso era 9 horas da manhã, tá? Às 10h30 eles começaram a ligar. Só que eu não sabia o que era, não tava dando aula, eu não atendi. E eu não atendi, né, nem me dei conta, eu dei aula aquele dia inteiro e tal. Na sexta-feira, na quinta de noite, quando eu cheguei em casa e fui ver a quantidade de ligações que tinham, e vi que tinha recebido um e-mail dizendo, entre em contato com... Pensei, gente, são eles, eu não posso acreditar, né? Daí eu combinei com o Felipe, ó, amanhã de manhã a gente liga. Vamos ligar e conversar, né? Daí ligamos e a pessoa que nos atendeu lá, né? Queridíssima, né? Nossa, nos ajudou horrores, até hoje ela nos ajuda horrores. E nos deu todas as informações, assim, rapidamente por telefone, né? E nós marcamos a visita lá no fórum com ela e com a equipe da Casa Lar na terça-feira seguinte. Então essa foi quinta, passou sexta, sábado, domingo, na segunda, terça-feira a gente caiu no fórum. De manhã cedo os dois, né? Pedimos dispensa na escola, todo mundo, né, nessa hora, libera a gente, né? Parceiro, né? Daí fomos lá e conversamos, ficamos sabendo de um monte de coisa, conversamos com a equipe da Casa Lar, que nos mostrou então a foto das crianças. Até então era tudo só na imaginação, né? A gente imagina horrores de coisa também. E no dia que a gente ligou, ela nos disse os nomes, mas eu não entendi direito. Porque eu não entendia, eu não conseguia ligar. Daí eu fui por a lista e tem as iniciais. Tá, esse aqui, sabe? Daí, então, ok, né? Na terça-feira a gente viu a foto deles. Diferente da Márcia, eu vou ser bem, a gente aqui tá falando a verdade, né? Não foi amor à primeira vista. Porque eu não consegui entender quem eram, entende? Assim, era uma foto. Eu já tinha visto tantas fotos de outras crianças que aquelas fotos
eu não conseguia, eu precisava ouvir a voz, eu precisava ver o jeito, eu precisava ver como se mexia, como que caminhava, como... E eu fiquei a semana inteira pensando nisso depois que vi as fotos, porque daí... Ai, outra coisa muito engraçada, que a gente conversou com a equipe da Casalar e eu não sei, ela não sei porquê, elas sentiram de nós que a gente estava em dúvida. E tá, então vocês nos liguem quando vocês quiserem conhecer, se vocês quiserem conhecer as crianças, vocês nos liguem e a gente marca. E a gente saiu da sala assim, e eu não sei, eu tava sentindo uma coisa tão ruim, e eu olhava pro Felipe, e o Felipe também travado assim, disse, não, eu olhei o Felipe e disse assim, o que é que a gente vai esperar? Dele, eu não sei. Assim, tu não tem que esperar, não tem que decidir. A gente quer conhecer as crianças? E o Felipe, sim, a gente tem que conhecer eles agora. E daí eu desatei a chorar, né? Até então não tinha chorado, daí foi. Daí eu abracei ele e a gente chorou. A gente chorou. Eu chorei, né? Chorei. Eu disse assim, não tem nada pra esperar. Delas assim, então tá, daí abraçaram. Foi muito engraçado, abraçaram a gente. Então tá, vamos marcar. Pra quando? Daí nós assim... Não é essa semana, não? Daí elas, não, essa semana não dá. Elas nos... A gente quer pra ontem, né? Não pode ser amanhã, talvez daqui a pouquinho. Elas, não, a gente precisa preparar as crianças. Tá, então tá. Então marcamos pra semana seguinte, na terça-feira. Então foi de uma terça pra outra, assim, né? E daí nós encontramos as crianças num parque aqui em Porto Alegre e brincamos com elas. Sabe quando a gente encontra uma criança que a gente não conhece, não, né? A primeira encontro, assim, eles meio que estavam enciumados, não, intimidados, assim, né, tímidos, e a Fran até que se escondeu, assim, mas eu fui lá e abracei eles, não, vem cá, eu quero te dar um abraço, né, e a gente brincou com eles no parque. E eles conversavam com a gente só o que eles queriam, assim, foi muito interessante, assim, né? E a gente queria perguntar e falar com eles. A gente queria saber tudo. Eles, ô tio, chamavam tio e tia, né? Ô tia, vem aqui, ó, vamos brincar disso aqui. Eles só queriam brincar, eles não queriam conversar. E a gente louco pra conversar, né? Mesma coisa com a gente. Igualzinho. E daí começaram os encontros, eles foram até a nossa casa, daí no próximo encontro, daí depois a gente veio até a Casalar e almoçou com eles, né? Depois a gente foi fazendo essas visitas uma vez por semana, assim, né? Teve uma semana que a gente conseguiu ir no meio da semana visitá-los também, né? Então foram acontecendo essas visitas todo final de semana. Até que chegou um feriado de junho, que eram 4 dias. Daí eles iam ficar com a gente os 4 dias lá em casa, né? E ela disse assim, depois desses 4 dias, daí a gente, na semana seguinte, eles vão definitivo, para fazer 15 dias de teste. E que se os 15 dias de teste derem certo, vocês vamos aguardar a audiência para a guarda temporária, né? Que é a primeira guarda que se tem, né? Então, eles passaram aquele feriado e eu olhava pro Felipe e dizia, mas por que eles têm que voltar pra lá? A gente não consegue entender. Não tem como entender, gente. Assim, é muito... Ai, sabe? Por quê? Por que eles precisam? O sentimento esse é meu filho, por que ele tá indo embora da casa? Exato, exatamente. E assim, hoje eu entendo, assim, que era necessário, né? Era necessário esse período, né? Essa falta que tu sente da criança e da criança de ti, ela é importante para que os laços sejam formados, assim, né? E então na semana seguinte eles vieram ficar 15 dias, início de julho, e depois emendou as férias. E eles vieram pra nossa casa no sábado, na segunda eles já estavam matriculados na escola. Foi a mesma coisa, foi o final de semana. E assim foi, né? E que tem a audiência, né? Mas a gente não falou sobre isso, que ainda é o processo, né? Que tem a audiência, a gente recebe uma guarda provisória para fins de adoção. Essa guarda significa que eles já são teus filhos, mas que tu está num estágio, vamos dizer assim, num estágio com tempo determinado, né? Pra que as coisas deem certo, né? E pra depois, sim, o juiz te dá a guarda definitiva e que daí tu pode mudar a documentação e tudo mais, né?
E com essa guarda provisória, tu pode matricular na escola, Isso. tu pode levar no médico, tu pode... Inclui no teu plano de saúde, tu tem o direito à licença, que isso é um outro vídeo, um outro assunto, né? E daí, o nosso período de guarda provisória foi de 6 meses. Novamente nos encontramos com a juíza. E nesse período vocês não tiveram visita em casa? Não tivemos. Não tivemos? Não tivemos sim, tá, uma vez por mês. Uma vez por mês a equipe da Casa Lar ia até a nossa casa ver como é que estava, né? E eu vou dizer que foi um período bem difícil. Foi. O dia da visita. As crianças mudavam completamente nesse dia. Aconteceu contigo? Não aconteceu contigo? Não. Não? Não. Bom, mas eu acho que isso também é um assunto para outro vídeo, né? Que isso é muito... O meu não, o meu período de guarda provisória foi 1 ano. Foi 1 ano, me lembro. 1 ano. E nesse período a gente recebeu visita da assistente social e da psicóloga em casa. E então, daí quando sai a guarda definitiva, se faz as documentações, né, das crianças, com lá a filiação, né, os avós, né, a nova certidão de nascimento, porque todo aquele documento que elas tinham até então, ele é anulado, digamos assim, ele fica arquivado sigilosamente, né, ele não pode mais ser acessado, e eles recebem uma nova identidade, vamos dizer assim, né, com novos pais, tudo, né. E assim... E o quanto eles esperam por esse dia, né? É uma coisa incrível, mesmo pequenos assim, pra eles a guarda definitiva era uma coisa muito esperada. Ai, que legal. Né? Eles queriam assinar o nosso nome. Eles queriam ter o mesmo nome que a gente. Porque assim, ó, algumas situações durante a guarda provisória são embaraçosas mesmo, né? Tu tinha que levar no médico, tu tinha que levar no dentista, né? Mostra o documento da criança, daí a secretária se dá conta que tu não tem o mesmo sobrenome da criança, aí tu mostra o documento de guarda provisória. É constrangedor. Eles querem ter o mesmo nome, e como isso pesa pra eles. Eles esperaram com muita ansiedade o dia que eles fossem assinar o mesmo sobrenome que a gente. Foi uma festa. Eu fui chamada uma vez pelo nome da... Ah, não, eu também. Da genitora. Eu nunca fui chamada pelo nome da genitora, mas o Cristiano foi chamado várias vezes. Eu não. Eu fui chamada e eu disse, não, eu não sou essa pessoa, eu sou a mãe. Eu sou a mãe dele. Mas as pessoas, assim, ao mesmo tempo, elas se solidarizam, né, com a situação, entendem e assim, em várias situações eu disse, eles estão em processo de mudança de nome. Eu dizia, e ainda digo às vezes, porque em alguns lugares ainda tá o nome antigo. Sim. Então eu digo, eles estão em processo de mudança de nome, então não é mais assim o nome dele, né? Os teus lembram qual era o nome? Sim. Os meus não lembram mais. É que eles eram maiores, né? Eles não lembram mais. É? Ai, que ótimo. Foi sequestrado, assim. Eles não lembram mais. E nem eu lembrava, pra te falar a verdade. Esses dias eu tive que ir na escola que eles estudam, que é a escola que eu trabalho. Eles estão renovando as fichas e pedindo documentação que tava faltando, né? No nosso caso, a gente teve que refazer toda a ficha de novo, com os documentos novos. E aí eu li a ficha antiga e me lembrei, era esse. Nem lembrava mais. O sobrenome eu não lembrava mais. Não tem porquê. É que o nosso é bem recente, né? E até assim a questão do automático, né? Da criança dizer o seu nome, né? E aí nesse caso é bem interessante o caso do João, né? Que o João, quando a gente foi contar pra eles que eles poderiam mudar de nome, que eles tinham essa possibilidade, né? Eu pedi pra eles pensarem, né? Como eles são maiorzinhos já, eles têm condições de entender, né? E de pensar, bom, que nome que eu quero ter? Né? Claro que a gente ajudou, foi, né, todo um processo, assim, né? Eu disse, pensem que nome vocês querem ter, né? E daí o João, no automático, perguntava, João, como é que é teu nome? E ele, João Felipe Cakes. Coisa mais amada. E daí a primeira vez que ele disse isso, eu levei um susto, porque como é que é, João? Daí ele começou a rir, daí ele não falou mais, né? Daí já não... Daí, ai, daí... Daí eu contei pro Felipe, que é o meu marido, né, o pai, e o Felipe disse, sério? Ele falou isso? Sim. Daí
eu volta e meia pegava ele desprevenido, assim, dizia, João, como é que é teu nome? E ele sempre disse, João Felipe Ketz. Daí chegou a data lá que a gente tinha que decidir, né? Que era que tinha que colocar o nome lá na ficha deles, né? Como é que ia ficar o nome. Daí eu perguntei, né, João, vamos lá, agora é sério, cara, como é que tu quer o teu nome? E ele disse, né, João Felipe, agora é Dutra Ketz, né, que tem o meu nome também quero meu nome lá, né. E daí, então ficou João Felipe Dutra Ketz e ele, daí o Felipe, né, foi conversar com ele com o Felipe, assim, meu Deus, né, isso é outras coisas que eu tenho que contar também um dia. Que o Felipe pegou ele no colo e tal, e disse, cara, se tu tiver o meu nome, eu vou ficar muito orgulhoso, né, é isso mesmo que tu quer, mas eu quero que tu diga a verdade e tal. Ele chorava e tal, e assim ficou, né. Então é bem interessante, assim. O Lino também mudou o nome dele, né, porque sempre o Lino se apresentou como Lino. Então, é Lino, né? A gente teve essa mudança também no nome do Lino, né? E os sobrenomes, os três, então, tiveram nossos sobrenomes, né? Não, é engraçado porque eu sou prima irmã do meu marido, então somos dois Ketz, né? Ele é Damásio Ketz, eu sou a Lempec Ketz. Daí eu, quando casei, não mudei meu nome. Não tinha nem como mudar meu nome, né? Sim, fiquei com o nome de solteira, não ia ficar né? Ketz, né? Nada a ver. E daí, a gente pensando como que ia ser o sobrenome deles, né? Daí, Lempec Ketz. Ah, não, Damásio Ketz. Eu falei, não. Ou vai ter o nome dos dois, não vai tirar nome de nenhum. Sim. Né? Senão vai ficar um nome gigantesco. Tá bom, então vamos botar um nome que nós dois temos em comum, que é Ketz. Mas aí pensamos, Iago Ketz, não. Corta um Ketz, fica um Ketz só. É o mesmo Ketz? Né? Então o nome do Iago ficou bem pequenininho, ficou Iago Ketz. Sim. Maria Vitória Ketz, Maria Eduarda Ketz. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, gente, assim, a gente espera que isso possa ajudar alguém, né, que esteja aí buscando informações também um pouquinho sobre como iniciar esse processo. Eu sei que esse vídeo ficou bem longo, né, porque é muita coisa pra gente falar, né, gente? E são duas histórias, então... Não, isso aqui é o resumo do resumo. Nossa, né? tem muita coisa pra contar. Assim, se alguém quiser saber mais, escreve aqui embaixo pra nós. A gente conta mais também, não tem problema, tá? E divulguem também com pessoas que vocês saibam, né, que estão nesse processo, que estão procurando, que estão pensando talvez na ideia, né? Porque eu acho que isso nos faltou, assim, principalmente pra Márcia, eu queria ter né? assistido um vídeo assim antes. E eu já tive toda a experiência da Márcia nisso, né? Mas eu tenho certeza, assim, que falta esse tipo de informação de algo real que aconteceu, né, com alguém. E se a gente puder ajudar, estamos aí, tá? É isso aí. Então, um beijo pra todos. Até o próximo. Até.